lembrei de uma história de um pastor que uma vez ele contou que tinha um homem que mexia com muita coisa assim errada, tudo, e com magia, coisas assim. E no quarto dele tinha tudo, sabe? Tudo, sabe? E aí ele falou, eu vou abandonar essa vida, vou viver uma vida nova, eu quero mudar de vida. E ele falou pro inimigo assim, pode sair daqui do meu quarto, tira tudo, que eu não quero mais nada seu. Agora eu quero mudar de vida e vou voltar para Deus. E aí o inimigo foi tirando tudo, e aí ficou um preguinho lá. O inimigo falou, e esse preguinho aqui, pequenininho? Ele, não, isso aqui não faz nada, não. Pode deixar esse preguinho aí, pode levar tudo, só deixa o preguinho. E aí, beleza. Aí o homem estava, pronto, agora eu mudei de vida, tudo. E aí o tempo foi passando, daqui a pouco o inimigo voltou com tudo. Ele falou, mas o que está acontecendo? Eu falei para você ir embora, por que você voltou? E aí ele falou assim, você falou que tem um preguinho aqui, esse preguinho é meu, né? Então eu estou de volta. Ele falou, não, agora eu quero que você vá embora e leve tudo de uma vez. E aí foi embora. E é isso, gente, às vezes deixa um negocinho, né? E aí a gente tem que pedir a Deus para largar tudo. Né? Faz toda a diferença. Embora tudo, porque aí vamos começar um novo com Deus. Sim. Total. Mas agora eu queria entrar num ponto um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais polêmico. Por quê? Agora que ele ia falar que vai apimentar as coisas. Mas é mais complicado mesmo. Porque assim, se você vê, a gente comentou isso antes, Êxodo 20, tem ali acerca dos altares, Êxodo 21, leis acerca dos servos, que já é difícil, já é complicado, né? Pensar ali questão dos escravos e tudo mais, né? Mas a gente precisa entender que era da época. E aí vem as leis acerca da violência, né? Quem ferir o outro, de modo que este morra, também será morto, e assim por diante, né? É um assunto um pouquinho mais complicado, mas eu tô aqui literalmente, a gente vai conversar para já de cara botar o elefante branco no meio da sala, que é para desfazer a ideia de vingança santa. Se você achou em algum momento que tinha a ideia de vingança santa, que, cara, não tem vingança santa, tem justiça redentora de Deus, ponto. Esse é o fato. E a gente sabe, né, que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. A gente fica guardando, homicídio? Se próprio matando, né? Não sei como falaria desse processo. Deus não julga com raiva, esse é um ponto importante. Apesar da gente ver em outros momentos, né, a ira de Deus, mas Deus não está julgando com raiva de você, com raiva de um ente ou algo do tipo, não. Ele julga com justiça, restauração. Mas eu queria entender, ponto importante aqui, tá? Para as outras pessoas, como vocês veem, como saber, gente? Como saber se eu estou pedindo justiça ou se eu estou pedindo vingança? E é bem complicado isso, né? A gente passou por um problema específico na família um tempo atrás, né? De saber N coisas ali que são um pouco mais pessoais mesmo. E aí, cara, você fica com raiva do que acontece, você fica com raiva do outro. E é uma linha muito tênue de você estar só querendo uma vingança com o mal mesmo e não uma justiça. É muito difícil mesmo. Eu não consigo me controlar. Eu não sei, né? Não sei. Mas eu queria entender de vocês. Percepção de vocês e como que a gente pode trazer para as pessoas que estão nos ouvindo também de como saber se eu estou pedindo justiça ou se eu só estou pedindo por vingança. Contexto da pergunta. Começou. Contexto da pergunta. Né? A lei dali do mosaica, né? Tem um ponto onde tem aquele tal olho por olho, dente por dente. Se um fez tal, você era permitido você agir com... não vou lembrar a palavra certinha, mas... Pegando o ponto aí do que você está tentando lembrar... Traga, responda. É assim, se for falar pelo lado do Jonathan, é complicado. Mas no lado do contexto da história aqui, a gente vê que, mais uma vez, é Deus cuidando dos detalhes. Porque se não existisse essa lei do olho por olho, dente por dente, enfim, as pessoas iam se matar até acabar. Então, todo esse processo, eles tinham que... Beleza, você feriu a minha família, você me feriu, a gente vai perante o juiz e ele vai fazer... a parte de julgar ali o que aconteceu. Então, vai ser... você me feriu, você me causou um dano permanente. Então, você vai ter que pagar pelo dano que você me causou. Não, mas não é permanente. Então, vai ter alguma outra sentença. E aí, era nesse quesito que entra esse olho por olho.
Mas hoje em dia, se a gente só for ler aqui a pergunta, nossa, é difícil demais. Que eu sempre vou querer, o ser humano vai querer a vingança, né? Ó, primeiro vamos A vingança. vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar esse contexto como base ali das leis de Moisés, no Antigo Testamento. E ali, quando Deus ele coloca as leis em que o que eu feri, eu deveria ser ferido, isso não continuou sendo seguido dessa forma. Quando você chega ali em Daniel, até Daniel, por todos os livros históricos, poéticos, você vai entender de que os povos pararam de respeitar essa lei. Então já não cumpria mais a justiça como era descrito, nesse tipo de contexto base das leis de Moisés no livro de Êxodo. Então vou dar um exemplo claro aqui. Eu quebrei o braço direito do Vitor. Nesse contexto das leis de Moisés, pelo julgamento, a justiça deveria ser eu ter o meu braço direito quebrado. Ponto. Tive a mesma consequência. Mim, né? Por você ou pelo representante da família. É bom deixar isso claro também. No decorrer dos passados anos, isso não foi mais seguido. Então, eu quebrava o braço do Vitor, eu era morto. E a lei não falava isso. O que precisou vir? No Sermão do Monte, Jesus ele quebra toda essa barreira. E por isso que ele fala que nós não antes você ouvia olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que você ore pelos seus inimigos e que você agora ore por quem te persegue. E que você ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Por quê? Foi necessário que Cristo... Ele, neste contexto, ele agora vinha de uma decadência das leis de Moisés, muito mal interpretado, e ele agora não queria mais que isso se afligisse dessa forma, porque como que vai caber o amor nesse momento aqui? Não que Deus ele não amava, na época da cultura, isso foi extremamente necessário.